Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula vai ser sobre equações do segundo grau, um tema importantíssimo que vai te acompanhar durante muito tempo nos seus estudos. Não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar. Roda a vinheta, vamos lá! Olá pessoal, agora nós vamos iniciar o estudo das equações de segundo grau, um assunto importantíssimo que vai te acompanhar durante todo o ensino médio e demais estudos que você porventura vá fazer e dependendo da área que você escolha, mas é uma matéria importantíssima, um conteúdo importantíssimo. A equação de segundo grau é uma ferramenta importante nas áreas de engenharia, de estudo de topografia, de solo, aeronáutica e outros assuntos importantes, muito utilizado no esporte. Aí a gente vê um gráfico de uma equação de segundo grau que representa o chute, né, do jogador de futebol chutando uma bola e esse movimento descrito pela bola, né? Essa linha azul aí é o gráfico de uma parábola que está em linha azul, chama-se parábola. Esse gráfico é uma parábola. Ela pode ter concavidade voltada para cima e para baixo. Nós vamos estudar isso mais à frente. Mas agora vamos começar o nosso estudo para reconhecer uma equação de segundo grau. Vamos lá? Isso aí, pessoal. Essa é a cara da equação de segundo grau. O que a gente vê nesse quadro é a forma que a equação do segundo grau completa vai se apresentar para você. Isso é, na forma de ax² mais bx mais c igual a zero. E nesse quadro já apresenta como a gente pode achar o valor de x, isso é, o valor da raiz de uma equação de segundo grau. Essa é a famosa fórmula de Bhaskara, né? Mas toda equação de segundo grau ela vai aparecer com essa cara aí. Então, você vai ter, por exemplo, x² mais 2x mais 1 igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau, né? No lugar de A, quem é A aqui? Nós colocamos o 1. Quem é o B? O B aqui é o 2. E quem é o C? O C aqui é o 1. Né? Então, nota, ax². Estamos fazendo uma bolinha aqui em volta do maior expoente da variável x. O maior expoente é 2, por isso que ela é de segundo grau, gente. Então, toda equação de segundo grau vai aparecer um x elevado ao quadrado. E nota que o a, nesse caso, ele tem que ser diferente de zero. Porque se a for zero aqui, o que vai acontecer? 0 vezes qualquer número vai dar zero. Então a equação deixa de ser de segundo grau e passa a ser de primeira. Então toda equação de segundo grau vai ter essa carinha aqui. É claro que ela pode ser completa ou incompleta. Ela é completa quando aparecem todos os termos, o A, o B e o C. Ok, pessoal? Então, esse é um primeiro caminho para nós começarmos a entender. Toda equação de segundo grau tem como maior expoente, na sua variável, o número 2, isso é, quadrado. Tá? Daqui a pouco nós vamos resolver as equações e vamos usar essa fórmula aqui, que é a famosa Bhaskara, fórmula de Bhaskara. Daqui a pouco nós vamos resolver as equações e iremos usar. Por isso a gente tem que saber definir com tranquilidade quem é A, quem é B e quem é C. Porque senão a gente não tem como substituir nessa forma para achar os valores da raiz, ou que a gente chama também de zero da função. Vamos tentar entender isso através de alguns exemplos? Vamos lá. É isso, pessoal. Vamos ver esse primeiro exemplozinho que é aplicado.
numa conversazinha dentro do escritório, um dos amigos virou para o outro e falou assim, olha cara, pensa no número aí. Bom, aquilo que a gente não sabe, se tem que pensar para descobrir, a gente é a nossa variável, então a gente pode chamar de x. Pense no número. Eu pensei no número natural e elevei ele ao quadrado. Elevou ao quadrado. E depois ele somou com o próprio número. Ele somou com o próprio número. E o resultado foi 6. Ok? É isso que o colega do lado fala. A equação é x ao quadrado mais x mais 6. Aí o terceiro amigo fala, é uma equação de segundo grau. Isso é verdade. Por que ela é uma equação de segundo grau? Porque o maior expoente dessa equação é 2. Vamos arrumar ela aqui, ó. X ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Então ela é uma equação completa. Nós sabemos que A é igual a 1. Nós sabemos que o B também é igual a 1. E nós sabemos que o C é igual a menos 6. Uma equação completinha. X ao quadrado mais x menos 6. Um exemplo de uma equação de segundo grau completa. Vamos ver outro exemplo? Bom, pessoal, esse outro exemplo de uma equação de segundo grau nos mostra dentro de um gráfico num plano cartesiano, um homem chutando uma bola e a bola faz um movimento. Esse movimento aqui da bola é um movimento em forma de parábola. Toda equação de segundo grau tem como gráfico é essa linha azul, tem como gráfico uma parábola. Isso aqui é uma parábola. Ok, pessoal? É uma parábola. Vou escrever aqui. É uma parábola. O gráfico da função de segundo grau sempre será uma parábola. Nesse exemplo aqui, ele nos dá uma equação. Que equação que ele nos dá? Essa equação aqui, ó. Ela que formou esse gráfico. Essa equação é a equação h de t, isso é em função do tempo, e ela é menos t ao quadrado mais 10t. Notem que ela é uma equação incompleta. Isso é, A nós temos, é igual a menos 1. O B nós não temos, não, nós temos, é 10. O C que nós não temos. Então ela é uma equação incompleta. Tá vendo um outro exemplozinho? Vamos ver mais algum exemplo? Vamos nesse outro exemplo aqui, pessoal. Exemplo de equação de segundo grau. Aqui a gente vê um canhão atirando, né? E nota que o canhão, dependendo da sua inclinação, essa parábola fica mais distante do alvo ou acerta o alvo. Uma das aplicações da equação de segundo grau, não é? Essa equação de segundo grau forma essa parábolazinha aqui, ó. É o desenhozinho onde a gente está vendo todo picotado, né? A gente poderia, essa é uma equação de segundo grau também. Pessoal, é bom a gente saber de uma coisa. Nas equações de segundo grau, por exemplo, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Essa é uma equação incompleta, não é? Aqui quem é A? A é igual a 1. Quem é B? B nós não temos, B é zero. E quem é C? C é menos 9. Isso é importante, nós sabemos, é um outro exemplo. Essa equação é uma equação incompleta. Mas eu também poderia ter uma outra equação incompleta onde faltasse o C e tivesse o B. X ao quadrado mais 2x igual a zero. Quem é A? A é igual a 1. Quem é B, pessoal? B é igual a 2. E quem é C? C é igual a 0. A parábola, nós vamos descobrir, tá vendo que essa concavidade é para baixo? Concavidade voltada para baixo. Sabe quando é que isso acontece? Isso acontece quando A for menor do que zero. Então, uma equação de A é menor do que zero. Então, ela vai ter concavidade voltada para baixo. Aqui, ó,
carinha de triste, A voltado para baixo, com cavidade A menor do que zero, com cavidade voltada para baixo. Mas se o A fosse maior do que zero, a concavidade ficaria para cima. A concavidade ficaria para cima. É mais um detalhezinho para a gente ir começando a guardar as coisas. Tá ok? Vamos lá na próxima. Nessa aqui, vamos resolver uma equação de segundo grau. Como que a gente resolve equações de segundo grau? A gente resolve equações de segundo grau lembrando da nossa fórmula de Bhaskara, essa nossa fórmula aqui que nós vamos aplicar. Então vamos colocar o primeiro exemplo, um exemplo da letra A. Vamos fazer uma equação aqui, x ao quadrado, vamos fazer primeiro uma equação incompleta, tá bom? X ao quadrado menos 9 igual a zero. Você pode aplicar a fórmula de Bhaskara, que é essa aqui nós vamos fazer, ou você pode fazer isolando o termo C. Quando você tem uma equação incompleta onde te falta o B, você pode fazer isolando o C. Então, como ficaria isso? X ao quadrado é igual, passo 9 para lá. Se o 9 vai para lá, ele vai positivo. Ok? Então, x ao quadrado é igual a 9. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 9. Quem é a raiz de 9? A raiz de 9 é igual a 3, então é mais ou menos 3. Vê se na verdade, se eu substituir o 3 positivo aqui, 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 9, 0. Tá certo. Se fosse menos 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 9, 0. Então você tem essa primeira maneira de resolver com a equação incompleta. Mas se eu quisesse resolver por isso aqui, pessoal, presta bem atenção. Na fórmula de Bhaskara, a gente chama de delta o B2 menos 4AC. Nota que a fórmula que a gente quer resolver uma equação aqui é menos B mais ou menos a raiz de B2 menos 4AC, que é o delta. Então, nós precisamos saber quem é A, quem é B e quem é C, para poder substituir nessa. Vamos saber quem é o A. Quem é o A? A é igual a 1, ok? Quem é o B? B é igual a 0, não tem. Quem é o C? C é igual a menos 9. Então, vamos substituir aqui. Nossas raízes serão, primeira raiz, para o B, mais raiz de delta. Então, vai ficar menos B, 0. Opa, 0, porque não temos B. Mais raiz de B ao quadrado, 0 ao quadrado, que dá 0. Menos 4 vezes A vezes C. Isso tudo sobre 2 vezes o A, que é o 1. Então, a primeira raiz será quem? Mais menos 4 vezes quem é A? A é 1, tá certo? 1 vezes menos 9, menos com menos, mais 4 vezes 9, 36. Raiz de 36 sobre 2. Raiz de 36 é 6. 6 sobre 2. A primeira raiz é 3. Aqui, igualzinho a primeira que nós achamos aqui. E a segunda raiz? Quem será? Só que ela é negativa agora. Se uma é mais, a outra é menos. Menos raiz de 36 sobre 2. Então, é menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. Está aí a nossa segunda raiz. Se você já quisesse ter achado o delta aqui para substituir direto, que eu acho mais tranquilo, era só você fazer isso aqui, ó. 0 ao quadrado, deu 0. Menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 9. Então, o nosso delta daria 36. É só a gente substituir ele em cima e achar o valor. São as duas maneiras que nós temos. Tranquilo? Vamos fazer mais um outro exemplo? Vamos lá. Vamos resolver uma outra equaçãozinha agora. Beleza? Nosso exemplo B. Nosso exemplo da letra B.
Vamos resolver agora a equação. X ao quadrado mais 2x igual a zero. Então, se está faltando, nesse caso, quando falta o C, olha, nós temos o A, que é igual a 1, nós temos o B, que é igual a 2, nós não temos o C. Então, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com evidência, vamos colocar em evidência. Então, vai ficar o quê? X que multiplica x ao quadrado dividido por x vai dar quanto? Vai dar x. 2 dividido por 1 vai dar 2. X por x, subtrai expoente, 1 menos 1, 0, vai dar 1. Então, nós vamos ficar com x vezes x mais 1. Então, primeira raiz, x igual a 1. Se o número multiplicado por outro dá 0, ou o primeiro é 0, ou o segundo é 0. X mais 2 é igual a 0. Então, x é igual a menos 2. Notem aqui, ó, nós temos menos 2 como raiz e 0 como raiz. Sempre que você não tiver o C, uma das raízes vai ser 0, com certeza. E se você quisesse aplicar a fórmula de Bhaskara, essa fórmulazinha aqui, ó, que nós estamos vendo no quadro, eu tenho que achar o nosso delta. Vamos achar o delta? Quem é delta? B2 menos 4AC. Então, vamos achar esse delta, B2 menos 4AC. Quem é o B? B é 2. Vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica 0. Isso daqui vai dar 0. Delta é igual a 4. Então, vamos jogar agora aqui nas raízes. Primeira raiz, menos B, menos 2, mais a raiz de delta. Raiz de delta é 4, sobre 2 vezes A. 2 vezes 1, 2. Então, quem é a primeira raiz? Menos 2. Raiz de 4 é 2. Menos 2 mais 2 sobre 2. Isso daqui vai dar 0. 0 sobre 2, 0. Primeira raiz, 0. Igual nós tínhamos achado aqui. Agora, vamos ver a segunda raiz. Segunda raiz, menos 2, menos a raiz de delta, sobre 2. Ora, x ao quadrado, então, é menos 2, raiz de 4, 2. Menos 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Menos 2. Achamos a segunda raiz. Viu como você pode fazer? Tanto fatorando, colocando na forma de produto, quando não tem o C, ou usando a fórmula de Bhaskara. Você vai fazer aquela que você sentir maior segurança. Vamos andando? Resolvendo equações de segundo grau. Vamos resolver outras equaçõezinhas agora de segundo grau, pessoal. Vamos ver outros exemplos. Nosso primeiro exemplo. Tá? Vamos fazer uma outra questão. X ao quadrado menos 36 igual a 0. A gente pode resolver isolando o 36. Então, vamos lá. X ao quadrado é igual a 36. X, a operação inversa da potência, é a raiz. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 36. Então, x é igual a mais ou menos 6. Tranquilinho? Resolvemos isolando o 36. Atenção, pessoal. Preste bem atenção. Se tivesse isso daqui, ó, x ao quadrado mais 36 igual a 0, mudava alguma coisa? Vamos lá. X ao quadrado é igual a mais ou menos raiz de menos 36. Opa, desculpe. X, isolei. Vamos lá fazer devagarzinho, que eu estou pulando etapa. Vamos jogar esses 36 para o lado de cá. Se ele era positivo, ele vem negativo. A operação inversa da potência é a raiz. Então, ele vai para lá na forma de raiz. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 36. De menos 36, né, gente? Pessoal, existe raiz. Lembrem que aqui é quadrado. Existe raiz, existe um número que multiplicado por ele mesmo dê menos 36? Não. Isso daqui
não existe nos reais, nos números reais. Vamos imaginar o seguinte, pessoal, se fosse menos 6 vezes menos 6, isso daria sinais iguais mais, daria mais 36. Se fosse 6 vezes 6, daria 36, que é positivo. Então eu não teria nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê 36 negativo dentro dos números reais. Então, toda vez que eu tiver raízes quadradas de números negativos, não vai existir resposta nos reais. Tranquilo, pessoal? Isso aí. Aí a nossa fórmula de Bhaskara que a gente está aparecendo agora, né? Nosso quadro foi ela que nós usamos. É isso, vamos resolver agora, fazer mais uma resolução de equação de segundo grau, usando uma fórmula de Bhaskara. Vamos fazer o nosso segundo exemplo aqui. Nesse segundo exemplo, eu vou ter x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Então, vamos definir pela fórmula de Bhaskara quem é A, quem é B e quem é C. Então, A é igual a 1, B é igual a 5, C é igual a 6. Então, vamos calcular o nosso delta, que é B2 menos 4AC. Então, B2 menos 4AC. Quem é delta? B é 5. Então, 5 ao quadrado. Menos 4, que multiplica 1, que multiplica 6. Então, nosso delta será 25 menos 24. Nosso delta é igual a 1. Então, se delta deu igual a 1, vamos substituir nessa fórmula lá. Quem é a primeira raiz? Vamos botar aqui como primeira raiz. Menos o B. Então, vai ficar menos 5. Mais raiz de delta. Quem é delta? Que nós achamos? 1 sobre 2A. 2 vezes 1, 2. Então, ficaremos com menos 5. Raiz de 1 é 1, mais 1 sobre 2. Isso daqui vai ser quanto? Menos 4 sobre 2. A primeira raiz que nós temos será x igual a menos 2. Está aí a nossa primeira raiz que nós achamos, menos 2. E a segunda raiz? Segunda raiz vai ser menos 5. Em vez de menos raiz de delta, que é B2 menos 4AC, nós vamos ter, em vez de mais, menos raiz de 1 sobre 2. Então, isso vai dar menos 5, menos 1, 6. 6 menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, x, segunda raiz, 2 é igual a menos 3. Está aqui, ó, a segunda raiz. Se a equação é de segundo grau, ela terá duas raízes como resposta, ou ela terá uma raiz como resposta, ou ela não terá nenhuma raiz como resposta, não é? No máximo, duas raízes como resposta. Então, aqui nós usamos a fórmula de Bhaskara, né, pessoal? Isso daqui é Bhaskara, a nossa fórmula de Bhaskara para achar as raízes, ok? Por hoje é só. Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. That's all, folks.